Olá, amigos da TV Câmara, estamos iniciando a temporada 2026, ano 4 do Café e Prosa, sempre trazendo personalidades importantes da nossa cidade, é a memória viva de Florianópolis e todo mundo ajuda a construir essa belíssima ilha de Santa Catarina, que tem muito a realizar em sonhos. As pessoas estão vindo para cá morar, residir, trabalhar, e a gente está de portas abertas para que todos contribuam com o crescimento da nossa querida capital dos catarinenses. E sempre buscando ouvir as pessoas, valorizar as pessoas, né? Cada um tem a sua história e hoje nós vamos contar mais uma. Estamos na véspera do Carnaval, a gravação no dia de Iemanjá, e eu recebo com muita honra ela que deixou o posto de rainha do Carnaval faz 3 dias. É uma jovem, tem 30 anos, tem a sua história, tem uma estrada pela frente, mas já escreveu o seu nome na nossa cidade e nessa festa tão importante que é o Carnaval, uma festa que tem mais de 100 anos. Estou falando de Vanessa Basílio, 30 anos, ela que é estudante de administração, tem uma filha que é a Érica, de 6 anos, encerrou o ciclo de rainha do Carnaval. Aliás, descobrimos na semana passada que esse concurso começou em 1961 e a Vanessa é justamente a rainha de número 61 da história. Brinquei com ela que ela poderia jogar no bicho, né? Uma brincadeira da coincidência dos números, mas queria te agradecer, Vanessa, pela presença aqui para contar um pouco da sua história e como foi essa experiência à frente da Corte Momesca do Carnaval de Florianópolis. Muito obrigado pela presença. Vanderlei, boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite e vamos conversar um pouco, né? Conversar um pouco sobre a sua história. É verdade. Bom, 3 dias depois de entregar a faixa, entregar o reinado para a próxima corte que já foi escolhida, né? Queria saber de ti o seguinte: a sensação é de dever cumprido? A sensação, Vanderlei, é de dever cumprido, sonho realizado, sonho materializado, né? Foi muito importante. E vivi um sonho muito intenso e estou muito feliz mesmo. Foram meses, né? Quase um ano de atividades, de calendário, e a gente percebeu que você honrou o posto. Participou de quase todos os eventos. Olha, se foram poucos da agenda oficial que você faltou, né? Foram poucos aí, pelo que eu percebi. Pela minha conta, minha e do Rei, a gente só não foi em 2. Tanto 2 eu quanto eventos. ele. O resto a gente foi em tudo. A gente perdeu as contas, literalmente, né? E isso mudou, porque antes a agenda era preenchida, né? Era, na verdade, não digo cumprida, mas era prestigiada mais na época do Carnaval e nos eventos, alguns durante o ano. E você foi com tudo e participou de quase todas as atividades. Eu acho que o Carnaval, Vanderlei, tem que ser fomentado não só na época do Carnaval, né? A gente tem que valorizar a nossa cultura ao decorrer do ano. Então, tanto eu, quanto o Rei, quanto as meninas da corte, o casal, a gente se propôs a isso, né? Para fortalecer, para ficar mais visível o nosso Carnaval também. Não só na época do Carnaval, mas durante o ano ele tem que ser celebrado e cultuado também. Vamos voltar à infância, né? Você também é do Morro do Céu, de onde eu vim. E de lá muitas pessoas vieram para agregar e se destacar na sociedade. Como iniciou esse sonho? Conta pra gente. Então, comecei nos Protegidos da Princesa, né? Vendo as passistas, indo no ensaio do Copa Lorde com a minha tia. Na verdade, pela lógica era pra ser Copa Lorde, né? Sim. Mas me encontrei, tenho um carinho gigante pelo Copa Lorde, mas me encontrei na Protegidos. Senti o chão, me identifiquei com a escola em primeiro momento. Comecei na aula coreografada, depois fui para aula das passistas. E, como eu mencionei, eu acho que toda passista sonha, não todas, né? Mas grande parte das passistas sonham em conquistar a coroa maior, em ser a rainha da cidade, do carnaval da cidade. Então o sonho começou lá atrás e se deu realizado agora. Ainda estás muito objetiva, podes contar mais detalhes, tá? Tá bom. Tem muita coisa para ser contada e nós temos tempo para isso. Tá bom, tá. Mas assim,
Como foi isso na infância? É claro que a nossa raiz é o Carnaval de Floripa, a matriz é o Rio de Janeiro, passa por ver o nosso carnaval aqui, mas passa também pela magia da televisão. Sim, Né? sim. E na televisão você via isso? O que mexia contigo? O que mexia comigo muito é Jaqueline Aranha, Adilson, né? E eu acho que na minha infância, nos anos 2000, no final dos anos 2000, eram as referências do Carnaval da cidade, né? Marja Nunes, que hoje eu tenho contato por conta de ter ganhado Rainha, né? Que eu vim conhecê-la pessoalmente. Então, essas figuras, e entre outras, né, que são inúmeras, que vai me faltar os nomes aqui, elas me faziam querer estar naquele lugar ali e viver aquilo ali que elas viviam, né? Vendo tanto pela televisão, na época, e nos ensaios também que a gente frequentava, né? Então, essas referências, assim, Negatide também, são pessoas que eu via criança e deslumbrava muito, sonhava em estar ali ainda. Viver aquilo ali, né? É verdade, porque enquanto criança, enquanto adolescente, a gente tem sonhos, né? Se a gente não for atrás deles, a gente não realiza. E eu me lembro quando você era adolescente, né? E ia lá mais tímida, né? Mais tímida. Espiar os ensaios, né? E falar, vou chegar, um dia vai acontecer. Vai. Claro que começou na Protegidos, mas a gente teve uma passagem bacana lá no Claro, Morro do Céu, né? Como bloco, depois como escola, você foi rainha. E contribuiu, né? Porque eu fui segunda princesa, primeira princesa, rainha do bloco escola e depois rainha de bateria. E concorreu ao Rainha do Carnaval também. E graças a você, né? Não vamos esquecer disso, 2016. Teve incentivo do pessoal do Morro do Céu, da diretoria. E foi muito importante pra mim aquele ano. Foi uma cancha, né? Foi. Me impulsionou, né? Você tinha 21 anos. Eu tinha 20 anos. 20 anos, é. Foi dia 28 de janeiro de 2016. É legal, porque isso acaba traçando a tua memória, né? Eu lembro de fotos muito belíssimas tuas, que saíram até na imprensa. Sim. Enquanto postulante pelo Unidos do Morro do Céu, e isso marcou também a tua trajetória, né? O carnaval mudou muito daquele tempo que você era adolescente, mais jovem, que você continua jovem, para hoje? Mudou bastante, né? Muita coisa melhorou, da minha visão, mas muita coisa a gente deu uma regredida, digamos assim, né? Eu lembro do concurso de 2016, era um concurso muito mais grandioso, né? A gente tinha atração nacional, a passarela ficava cheia, né? Hoje em dia a gente tem um concurso que poderia continuar no mesmo nível, digo, de estrutura mesmo, né? Mas não deixa de acontecer, mas eu sinto que tá menor, né? A gente tá ali resistindo. O Carnaval de Florianópolis, eu acho que ele é resistência, né? O povo do samba, ele resiste. Mas o concurso ainda existe, mas eu ainda acho que ele diminuiu muito nesse sentido, sabe? Pois é, interessante a tua colocação, porque eu acompanhei, sobretudo de 96 para cá, quase todos os concursos da Rainha do Carnaval, que muitas das vezes era feito na sexta-feira do Berbigão do Boca. Isso. Até um determinado momento foi dessa forma. Se tinha show nacional para brilhantar a noite, era uma super estrutura, inclusive de segurança no centro, né? Porque envolvia o Berbigão e de repente mudou. Mudou por uma decisão municipal, de administração pública, né? Que tudo bem, isso a gente até respeita e de certa forma compreende. Mas o que mudou também, aí eu queria saber de ti, a tua posição e a tua opinião, é a diminuição de candidatas do concurso. Porque eu já presenciei concursos com mais de 20, com 25. E antigamente tinha eliminatória, né? Tinha eliminatória nas praias, bem lembrado. O que justifica isso, Vanessa? Então, quando eu participei em 2016, tinham 14 candidatas. Eu lembro porque como é por ordem alfabética, eu sempre sou a última, então eu era a de número 14. E ano passado, quando eu participei, foram 6, e esse ano 5. Então, eu acho que a questão da valorização, né? Então, a gente sabe o quanto a gente gasta para participar do concurso, quantas coisas hoje em dia são muito mais caras, né? Eu acho que o financeiro é o que mais acaba justificando essa falta de meninas querendo participar. Financeiro para?
A corte em si, né? Eu acho que a premiação é um valor simbólico, mas visto que as coisas hoje em dia são... Mas o financeiro, você diz em relação só à premiação ou ao investimento que é feito pela candidata? O investimento também. Também. Mas eu acho que se a premiação fosse maior, valeria a pena o investimento. Então, eu acho que muita gente não vai, primeiro porque isso é muito importante, né? E... Eu não me recordo agora, e você vai saber melhor do que eu, qual é o valor da premiação no Rio de Janeiro. Se é simbólico também ou se é maior. Não, é maior. É maior, tá. E lá, a quantidade é muito maior de candidatas. Sim. Esse ano foram quantas? Lá, não sei Acho que 40, né? Olha só. Ou 60, e tem várias eliminatórias de vários grupos. É, então, isso mostra a supervalorização do concurso. Uhum. Né? Eu acredito que, assim, o concurso de 26 que aconteceu semana passada, ele traz novidades, né, da composição, Claro. do mundo diverso do carnaval. Sim, que é muito importante, o muso né? gay, o muso trans, eu acho que é excepcional isso, né? Porém, é uma ideia do Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro tem... Exato. Porém, precisa de algum incentivo maior para que nós tenhamos uma disputa mais ampla, que isso dá credibilidade e faz o prestígio ser maior, né? Do concurso. Mas você concorda comigo que, se nós compararmos com o passado, até semana passada nós fizemos um estudo, né, em conjunto com o grande historiador Alzemir Machado, sobre o histórico das rainhas do carnaval, e nós vamos nos aprofundar numa questão que envolve essa transição das rainhas que eram da alta sociedade para as rainhas negras e do povo e da comunidade. Uhum. Houve um ano que aconteceu essa transição e nós vamos tratar disso. Só que num passado não tão distante, envolvendo as meninas raízes do carnaval, a questão estética não era tão prioridade. Existia a questão do samba no pé, sobretudo o samba no pé, e em seguida a questão simpatia. Comunicabilidade não era muito o forte dos concursos. Eu acho que, se não me engano, começou a ter de um certo ano pra frente, né? Antes não tinha. E também a questão estética mudou muito, né? Em tempos de cuidado especial com a saúde, com a questão estética feminina, isso não era tão levado em conta. Era muito samba no pé e simpatia, né? Então eu queria que tu fizesse uma análise sobre tudo isso, né? Porque as coisas mudaram. Sim, mudaram. A gente sabe como isso para a mulher acaba sendo um pouco cruel, né? Então, eu participei do concurso vindo de uma maternidade, né? Então, a gente sabe que o corpo muda, isso influencia muito. Então, antes de tomar essa decisão de participar, eu acho que todas as candidatas devem... a gente se autoanalisa para ver se a gente vai ter a coragem de se expor, porque é uma exposição, né, Vandrei? Sem dúvida. A gente tá ali, é roupa de banho, é a fantasia... E a gente sabe que hoje a internet, né, fomenta muito isso, né? Sim. Mas eu, quando me propus a participar do concurso, eu tava fazendo... Terapia é importante a gente fazer, né? Pra gente se sentir bem. E acho Terapia que isso é muito importante, eu faço também. E eu acho que também... Isso também acaba... As pessoas acabam não indo também justamente pela questão da estética, né? Porque hoje é tudo muito... É muito cruel nesse sentido. O público feminino, ele sofre bastante, assim, em relação à estética. Como a gente é muito cobrada, né? Sim. Mas hoje mudou. A tua geração, em termos de concurso, além da questão estética, da questão simpatia, samba no pé, o custo das roupas apresentáveis, a questão da comunicabilidade é muito importante. Não é só a pessoa saber se comunicar, é ter ter o discernimento para se comunicar, ter conteúdo. E isso evoluiu muito, sabe? Muito, 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 muito. É perceptível que nos últimos concursos a grande maioria sabe se comunicar. Então, eu ainda conversei bastante com o Maurício. Porque se comunicar não é só saber falar ao microfone, e deixar de lado a timidez. Se comunicar é ter o que falar. Isso. Ainda eu, nos bastidores, falando com o Maurício, que apresenta Maurício Ventura. Isso, que apresenta o concurso. Em 2016, pra mim, eu pequei na comunicação.
justamente por ser muito tímida, né? E mais jovem? E mais jovem. Então, desde esse episódio, a comunicação começou a ser um desafio para mim, né? E algo que, às vezes, no ambiente de trabalho, mesmo no dia a dia, eu comecei a me puxar mais e exercitar mais. Então, eu acho que ter a comunicabilidade é muito importante pra gente sair da bolha, né? O samba no pé, claro, eu acho que é o mais importante, mas para explorar também as candidatas e explorar também a corte nesse sentido, porque a gente também tem uma cultura aqui, né? Não só nos pés, né? Sim, e a gente reconhece que a partir do momento que você tomou posse lá, posse não, porque não é cargo público, quando você foi eleita rainha do carnaval, de lá até esse exato momento, como você evoluiu ao natural, né? Ao natural. Sim. A sua fala, a sua forma de agir, a sua postura, né? A pessoa cresce. Cresce, eu acho que o Rainha do Carnaval, além de ter sido uma realização de um sonho, foi um desafio muito grande, justamente por eu ter uma timidez, né, que vem comigo desde sempre. Mas o desafio, ele te impulsiona, né? E a gente tem que se posicionar, e a gente tá no lugar que as pessoas esperam isso da gente. Então, eu acho que foi muito grandioso e muito válido, né? E aí, o seguinte, foi curioso, porque a gente conversou durante a semana algumas vezes, na sexta-feira houve o concurso, e no sábado, quando teve o ensaio técnico, vocês já não estavam mais na corte, vem aquela sensação do alívio, né? Sim. É a sensação do alívio, assim, agora eu posso relaxar. Agora eu posso curtir. E aí, chegou esse momento. Chegou. Eu tava bem ansiosa por esse momento, né? Eu queria que a gente sabe que uma hora vai acabar, foi muito bom tudo que a gente viveu, os ensaios técnicos, todos os eventos, enfim. Mas o voltar a ser plebeia, digamos assim, como meu amigo fala pra mim, é muito bom, né? Porque a gente gosta de viver o carnaval dos outros setores também, de ser só o folião ali assistindo, que é muito importante, de ir atrás da escola de samba também, da co-irmã, assim, como uma pessoa comum. É muito bom. E eu tava com saudade disso, admito. Tanto é que eu te vi, estava desfilando lá com a Copa Lorde. Claro. Lá na ala do povão. Eu gosto muito do Copa, né? Inclusive, eu saí na ala dos amigos. Ah, legal. Comprei minha camiseta pra sair, o Copa O pessoal Lorde. da Protegido pode ficar com ciúme, hein? Ah, mas, né, a gente Faz parte, carnaval. É. Antigamente, as pessoas desfilavam mais de uma escola, né? As passistas ou rainha do carnaval. Eu tô brincando, na verdade, a Protegidos é a tua escola. Minha escola do coração, é meu chão, né? É o teu chão. E assim, a partir do momento que você se tornou rainha do carnaval, você não é só mais a Vanessa Basílio. Você é a rainha do carnaval, que representou todas as agremiações e tem portas abertas em todas as agremiações, né? Então, isso é a diferença, né? De estar rainha, né, no exercício do reinado, mas é rainha para sempre. Né? É para sempre, está escrito. Em 2025, a rainha do carnaval foi Vanessa Basílio. Sim. E o Copa Lorde é a escola da minha mãe, né? Então, algumas situações aconteceram comigo no decorrer do ano. O Copa Lorde foi uma escola que me abraçou muito e eu tenho um carinho gigante por eles, então eu faço questão de Bacana. presença. Porque o carnaval, até esse ponto é importante. Eu acho que aqui em Florianópolis, por ser uma cidade menor em relação ao Rio de Janeiro, as pessoas levam muito a risco essa questão da rivalidade. No Rio de Janeiro, defende-se a bandeira do samba, sobretudo. Se você é Portela, você pode desfilar na Mangueira e vice-versa, né? Sempre respeitando a bandeira. Aqui, às vezes, tem umas picuinhas desnecessárias, uma rivalidade que é levada muito a risco em relação até ao futebol, né? Então, eu acho muito bacana a gente discernir e falar sobre isso, porque a gente tem que defender a bandeira do samba. O samba em primeiro lugar, o carnaval em primeiro lugar. Porque ali estão instituições que são representadas por pessoas de diversas gerações e idades, né? E tem que prevalecer o respeito. Você pensa assim também? Não, eu penso assim, eu acho que a gente tem que sair da caixa um pouquinho, né, Evandrei? Essa rivalidade, ela é natural, a gente sabe que existe, mas eu acho que as escolas poderiam ser um pouco mais unidas nesse sentido, né? Então, claro que acontece aqui essa união em alguns aspectos, acho que ritmista que sai numa escola e sai em outra, mas quanto mais as escolas se ajudarem, melhor o carnaval daqui, né? A gente não é que eu sinto que o carnaval, ele às vezes a gente parece que tá crescendo,
Mas, de certa forma, parece que ele tá diminuindo também. Ele está crescendo, só que a gente não percebe o crescimento. Eu acho que é isso. Como a gente está inserido ali, a gente não vê dessa A gente forma, não né? percebe, né? Não é só a questão plástica de um desfile. O desfile é o resultado final, mas a gente viu o crescimento em ensaios, os segmentos, né? Por exemplo, um segmento que notoriamente cresceu no nosso carnaval foi a comissão de frente. Ah, sim. A gente está vendo a consolidação desse segmento com coreografias, a dança e coreógrafos e bailarinos que não faziam parte do contexto, né? Isso muito nos orgulha e a gente tem que enaltecer. Claro. Né? A gente está vendo isso na Praça 15, No técnico no sábado agora, nos né? ensaios técnicos, né? E isso muito nos orgulha. As próprias escolinhas de mestre-sala e porta-bandeira, né? As baterias estão formando ritmistas, né? E, enfim, vários segmentos, né? As alas de passistas mirins, enfim, eu acho que a gente não percebe muito. Não, a gente não percebe, né? A gente vê mais a dificuldade do que... E na infância, além de ir aos ensaios, além de ver na televisão, como é que foi esse teu primeiro contato assim com o carnaval, a tua primeira lembrança? Né? Tem sempre uma primeira lembrança. A minha primeira lembrança, por exemplo, era assim: eu era criança, eu lembro de dormir na casa da minha avó para os meus pais irem desfilar, e a gente pegava balde de roupa lá no morro e ficava fazendo batuque e cantando os sambas, né? Cantando os sambas, sobretudo da Copa Lorde. A gente cantava os sambas da Copa Lorde, no final dos anos 80, né? Sim. Né? E a gente sempre tem essa primeira lembrança. E eu queria saber de qual foi a tua primeira lembrança, assim. Geralmente é dentro de casa, né? A minha primeira lembrança, quando eu falo de carnaval em si, é o ensaio do Copa na Alfândega. Na Alfândega? Na Alfândega ali, quando eu tinha antigamente. Na Praça Fernando Machado, na verdade, né? Eu lembro... Porque era do lado da Protegida, a Protegida ensaiava ali do lado também. Eu lembro daquele antigo palco que tinha ali na Alfândega ali. Sim, sim. E eu lembro da gente de descer com a tia Flávia ali, pegar o Nova Trento, descer e ir no ensaio. Então é a primeira coisa que eu lembro, primeira coisa que me vem. E segunda coisa que a minha mãe não é do carnaval, né? Muito assim. Ela frequenta. A família mas a minha mãe é mais curte ali, mas nunca esteve inserida. Então eu sempre falo que a minha tia que me levou, a tia Flávia que me levou pro carnaval em si. Sim. E a mãe, ela... E a Lúcia que acompanha muito, né? E a tia Lúcia. Mas na época, como a tia Flávia era ritmista do Copa, então ela já fazia questão mais de levar a gente, né? Ela era ritmista? Ela foi ritmista do Copa, tocava se não me engano. Acho que foi chocalho no Copa ou na Protegidos, mas ela era ritmista. Sim. E aí, com a minha mãe, a lembrança que eu tenho é de descer assim, no dia do desfile mesmo, dar uma olhadinha no centro, e a gente via as pessoas carregando a fantasia pra ir desfilar. Mas esse contato com a passarela foi bem mais tarde que aconteceu pra mim. Sim. Tá, mas aí o seguinte, o primeiro contato foi com a Embaixada Copa Lorde, e aí como foi essa mudança de rota para Protegidos? É porque a tia Flávia também saía na Protegidos. Então a gente depois ia pro ensaio da Protegidos. Daí como eu fui crescendo, daí tinha aula coreografada, eu pedi pra ela, será que eu posso desfilar? Eu assim, não, vou perguntar pra tua mãe. No começo a mãe não gostou muito, né? Sim. Mas eu já me meti no ensaio lá e já fui. Aí na Protegidos foi diferente, o sentimento foi diferente. Entendi. Ainda lembro que o enredo era... Eu não lembro a ordem certinha, mas teve a festa junina. Lembro. E teve a palhoça. Que foi um desses 2 anos do primeiro ano. Me lembro disso. E aí quando eu lembro de chegar, que era na Tancredo Neves já o ensaio. Sim, também lembro dessa época. Isso. Aí quando eu cheguei ali o sentimento foi diferente. Isso, e essa época aí, até 2008, de 99, 97, 98 não teve carnaval. De 99 a 2008, quando o carnaval voltou em 99, algumas escolas desapareceram, sobretudo Filhos do Continente. Filhos do Continente fez o seu último desfile em 96. Aí em 99, quando o carnaval voltou, ele voltou só com 4 escolas. Copa Lorde, Protegidos, Colonia e Consulado. E assim foi até 2008. Aí em 2009 entrou a União da Ilha. Entrou a União e depois... A União da Ilha da Magia. Né? Aí depois foi, aí cresceu, né? Mas eu me lembro muito bem desse tempo da Tancredo Neves, Protegidos ensaiando, né? Tava com um tabu grande sem ganhar o carnaval, aí foi ganhar em 2014. Né? Ganhou em 2015, bicampeão, era para ter sido campeão em 2016, que fez um desfile emblemático. O último foi em 2002, né? Tinha Antes sido. dessa época, 2002, depois foi só 2014, né? E agora tá com um tabu grande de novo, tá desde 2015, né?
Mas faz parte da história. Faz parte, Tabu faz é parte. para ser quebrado. Não. Vamos ver se vai dar bom. Tabu é para ser quebrado. Vamos ver como é que vai ser esse ano. Mas interessante, aí foi uma questão de sentimento. Foi, né? De foi. sentimento. Até porque a nossa comunidade do Morro do Céu sempre foi muito dividida. Sim. Né? Eu ainda acho que tem um pouco a mais de protegido. Mas tem muita gente da Copa Lodge. Não, tem muito Copa Lodge. Tem. A família Costa, por muito tempo na Copa Lodge. Aí tinha a família do falecido Hélio Cabrinha, a família da Tide, que eram tudo da Protegidos, né? Enfim, então houve sempre essa divisão, porque eram as duas escolas pioneiras que abrangiam o nosso maciço do Morro da Cruz. Exatamente. E aí depois vieram as outras e hoje tem apreço por outras agremiações também. Uhum. E eu vi uma entrevista tua semana passada, não lembro se foi pra gente ou foi pra outro canal, pra gente eu digo lá o Samba Rede Podcast, que você falou que pretende ser ritmista agora e desempenhar outras atividades. Conte pra gente um pouco sobre isso e os projetos para o futuro. Então, eu gosto do carnaval no todo, né? A gente é passista por natureza, né? Mas eu ainda tenho uma curiosidade muito grande de experimentar outros setores. Então, a bateria é uma coisa que me chama muita atenção, que eu pretendo esse ano me dedicar a um instrumento. E também a comissão de frente. Como a gente falou, eu acho mágico, né? Mas você chegou a passar lá na Protegidos pela ala coreografada, mas é bem diferente, né? Sim, então, sim. A exigência da comissão é absurda. É absurda, né? Questão física, treinamentos obsessivos, ensaios, né? Mas no futuro eu tenho essa vontade ainda. Legal, porque essa visão é bacana, porque você chega ao posto máximo do carnaval, que é ser rainha. Uhum. Você vem da dança, né? Do glamour, do brilho. E não é se diminuir, se rebaixar de maneira alguma, é experimentar outra atuação. Claro. Né? Bacana até pra isso. gente ver de outra forma, né? Então a gente tem muito o conhecimento ali da fantasia, do salto alto, da roupa, do samba, mas como é que é ser um ritmista? Como é que é sair numa comissão de frente? No futuro a gente vai ser baiana, que a gente sabe, né? Baiana, velha guarda. Ainda nessa minha idade, eu acho legal essa tua fala, muito bom. Acho que é válido. Me diz uma coisa, e para ser postulante ao Rainha do Carnaval e durante o posto de Rainha do Carnaval, gastasse muito? Gastei. Sem falar o valor, claro, mas gastasse bastante. Gastei. Ainda bem que eu tenho a minha família que me ajuda, né? Eu acho que isso, as minhas tias, minha mãe também, mas gastei. Por isso que eu falo que a gente ainda, eu e a gente conversa sobre isso, né? Para ter um incentivo durante o ano, já que o valor do prêmio é um valor simbólico, não desmerecendo o valor, porque ele também ajuda. Mas para incentivar as pessoas a participarem, eu acho que isso faz diferença. Porque maquiagem transporte, roupa. Eu ia te perguntar porque é o seguinte, hoje é muito diferente dos concursos que eu via no passado, né? Claro que tinha maquiagem daquele tempo, tinha a preparação com o cabelo daquele tempo, tinha os gastos com a roupa daquele tempo. Hoje está muito glamouroso, muito detalhista, né? E sem falar a questão física, claro. Malhar, academia, suplemento, né? Muitas aí aderindo a essas fórmulas emagrecedoras mais rápidas, né? Enfim, tinha hormônio também, né? Hormônio é uma coisa nova também, né? Hormônio e tal. Como é que foi tudo isso? Conta pra nós a tua rotina. Então, a rotina antes de ser e durante ser. Durante o reinado. Como eu falei, eu saí de uma maternidade, né? Então, a estética, ela conta muito, não só pro público em si, até pra te sentir bem, sentir segura, porque tu vai estar se expondo. Então, a preparação estética, ela é necessária. Eu trabalho no Centro Clínico Esportivo há 10 anos, há mais de 10 anos, então eu tive todo o respaldo lá, né? E a atividade física é fundamental, porque a gente tem essa necessidade, tem essa demanda. E eu acho que, além do físico, o mental é muito importante. Então, pra mim, o físico e o mental, eles têm que estar atrelados, né? E aí, o gasto... Esse assunto é delicado. Esse assunto é delicado. Mas valeu a pena. Valeu a pena, valeu a pena. Mas eu acho que isso aqui no Carnaval de Florianópolis tinha que mudar. Tinha que ter um incentivo ao decorrer do ano, um apoio, né? Para as pessoas terem esse respaldo, né? Essa ajuda, eu acho que seria válido. Acho que isso poderia ser estudado para as próximas cores. O cachê não se discute. Depois a gente pode falar de valores aqui fora da entrevista. Acho que é muito pouco. Teria que ser mais valorizado.
Agora é interessante esse ponto que você disse sobre a questão do ano, porque a coisa mudou. Eu perguntei no início da entrevista. Antes a gente via a corte, durante o carnaval, passava o carnaval, ela desaparecia, só ressurgia praticamente lá na véspera do carnaval. E contigo foi diferente, né? Talvez com as outras eu não tenha percebido, mas contigo eu percebi que você participou efetivamente durante o ano, né? E isso é bom, é uma mudança boa, Sim. né? Isso engrandece o carnaval, Sim. né? Mas é muito interessante tudo isso. E a tua irmã, a Natália, também é passista. E Musa junto comigo agora. Ela tem um ano só de diferença, né? Ou dois? 2 anos. 2 anos, né? 97, eu sou de 95. A Natália logo vai encarar isso aí também, né? Vai, né? Assim espero, né? Eu acho que a gente tem que se desafiar. Então, eu torço muito pra ela sair da bolha um pouquinho. As questões financeiras conta, o físico conta. Mas quando a gente quer, a gente consegue. Ela vai ter que se preparar e ela vai ter a tua assessoria direta, né? Sim, vou ficar ali no pé dela. Vou ficar no pé dela. Hoje você acha que ela ainda precisa se preparar um pouquinho Eu mais? acho que sim, acho que ela tem que ter. Porque eu posso incentivá-la, mas ela também tem que querer, tem que estar disposta, né? Porque tem um concurso em si e a gente sabe que o resultado pode ser ruim ou pode ser positivo, pode ser negativo. Então a gente tem que estar preparado dos dois jeitos, né? Das duas possibilidades. Legal. E assim, vamos entrar numa esfera mais pessoal, né? Você tem uma filha, a Érica, 6 anos. Filha é uma joia pra gente, a gente sabe como é, eu tenho 2. E a sua filha tem até um nível 2 de autismo, que é um desafio da vida hoje, e é uma questão da nossa realidade, Sim. né? Como é que você vê a sua filha, assim, no que diz respeito ao futuro dela, ao carnaval, né? O que você projeta para ela, para a gente entender, né, essa questão da ancestralidade, essa questão da cultura do carnaval, né? Como é que você vê isso, ser mãe também, né? Como é ser mãe, como é ver uma filha crescer, que no futuro pode ser igual a mim. O que passa pela tua cabeça? Então, a Érica nasceu em 2019 ali, e logo a gente foi pra pandemia, né? Então, quando ela nasceu ali, teve o carnaval de 2020. A gente conseguiu ir só no ensaio técnico, quando ela já tinha 2 meses ali, mas a ideia era sempre levá-la pra já ir se familiarizando. Mas como veio a pandemia, trancou tudo, a gente ficou 2 anos em casa. E aí não teve o contato que a gente esperava que tivesse, desde pequenininha, né? Mas agora, quando a gente voltou pra corte da nossa escola, tanto eu quanto a minha irmã, que também, a minha irmã também tem uma filha, que é praticamente da mesma idade que a Érica, elas têm 2 meses de diferença. E a gente tenta levar elas ao máximo de coisas que a gente pode, né? Os ensaios, a gente faz questão de levá-las. A Érica no começo não gostava muito, mas nos últimos ensaios ela vai até samba. Já canta samba, tudo. Ela gosta muito de dançar. Ela gosta muito de dançar. Então eu vejo ela, a gente tenta inserir a criança, né, no limite da criança. Mas ano que vem, quem sabe, botar ela numa aula mirim, uma aula de criança mesmo, até pra ela ter esse contato, né? Porque o meu contato foi diferente. Meu contato foi pela minha tia, uma coisa mais terceirizada, digamos assim. Mas eu quero que ela cresça no mundo do samba. Ela consegue entender que a minha mãe é a rainha do carnaval? Consegue. Foi muito engraçado que na sexta-feira agora, foi a mãe e a tia levaram ela, né? E aí ela chegou bem naquele momento que eu me apresentei junto com os candidatos. Foi lindo demais. Foi muito bom. Obrigada, Zaida, por esse momento que eu acho que eu nunca vou esquecer. Eu não fui delugar a equipe lá, mas eu vi na tela, ficou muito bacana. Ficou muito legal. Aliás, a Andréia foi rainha do carnaval também. A Andréia foi em 2002. E aí a Érica, na filmagem que a gente viu, lá no fundo da vila, no cavalinho da minha mãe, vendo... Olha que cena. Então ela tem o entendimento... Viste de longe a cena. Isso, Olha ela só. tem esse entendimento dentro das condições dela, né? Mas ela sabe que a mãe é a rainha. E tem um pouco de ciúme também. Faz parte, né? Tá, e como é ser mãe? Ser mãe, Vandrei, é um divisor de águas. Eu sempre quis ser mãe, né? A natureza da mulher. Natureza, isso. Mas a Érica não foi planejada, propriamente dita, né? Mas ela veio, né? E eu digo, como eu falei em outras vezes também, eu acho que a Vanessa... Eu não sei se eu seria rainha do carnaval se eu não tivesse a minha filha. Olha só. Porque a força que ela me deu Fico até emocionada de falar. Você emociona. Aqui é pra chorar também. É extraordinário. Aqui você tá chorando e rindo ao mesmo tempo. A maternidade, ela te impulsiona, né? Ela te dá coragem. Então, eu acho que... Não sei se eu não tivesse ela, não sei se eu estaria aqui hoje. Porque a maternidade te desafia e te faz querer enfrentar outros desafios também.
Sensacional. Olho para ti, com 30 anos, eu lembro quando tu tinhas 12, 13, falando, você era tímida, era uma menina, mas você tinha já convicção. E você, quando falou que ia ser rainha do bloco, aquilo ali era um sonho, mas era uma convicção. E você foi galgando o seu espaço aos poucos, e além de ter sido rainha do carnaval, você realizou o sonho de ser mãe. Não foi projetado, mas Deus te mandou. Sim. Né? E te deu forças Sim. superiores, né? Mas aí, aproveitando essa tua emoção, eu queria falar um pouquinho sobre a grande matriarca da tua família, que é a tua avó. Dona Cecília. A dona Cecília, que nos deixou faz alguns meses e representava muito para a família de vocês. Sim. E aqui a gente tem familiaridade, embora seja um programa público, a gente tem familiaridade entre nós, mas é a história da cidade, né? Então, a dona Cecília, para quem não sabe, a avó da Vanessa, foi uma grande educadora, uma senhora muito religiosa e foi aluna de Antonieta de Barros. Só aí a gente vê a importância que tem essa questão da resistência na cidade, o nosso maciço do Morro da Cruz. E eu não poderia deixar de falar nessa entrevista da tua avó, porque nunca vai sair da minha mente, da minha vida, a cena dela subindo o morro para ir à igreja, à missa, todo sábado, do Bom Jesus, né? Do Senhor Bom Jesus. Sim. Então isso é uma cena que eu nunca vou esquecer, né? A senhora magrinha, com seu óculos, né? Com a sua... Acho que ela andava com a Bíblia, não sei se era com a Bíblia ou com alguma coisa na mão, ela tinha. Ela sempre tinha uma bolsinha. E ela ia lá sábado à tarde, fazer a sua reza, a sua crença, né? E eu tenho certeza que ela deixou um grande legado e deixou grandes ensinamentos. Então, eu gostaria de ouvir o teu depoimento sobre a dona Cecília, porque a dona Cecília foi uma figura importante da comunidade do Morro do Céu, uma grande educadora, né? Você pode falar também sobre tudo que ela fez. Então, agora vai vir a emoção, né? A perca da avó é muito recente ainda, a gente ainda sente muito. Mas eu acho que ela deixou um legado gigantesco, né? Como pessoa, uma pessoa muito boa, muito, muito honesta, muito simples e sempre disposta a ajudar os outros. Então, além do orgulho que a gente carrega de ser descendente dela, né? Eu acho que o legado maior que a fé que ela tinha também. Então, dos netos, eu sou a mais carolinha, eu sou a que mais vai na igreja. Legal. Então... Vai constantemente? Constantemente. Então, acho que ela deixou muito pra gente. Então, a fé que ela passou e a fé e, digamos, a bondade em si, né? Então, a avó era uma pessoa muito boa. A gente não via a avó com raiva. Uma vez ou outra a gente já viu ela com raiva, assim. Mas era uma pessoa que sempre estava disposta a ajudar os outros. Sempre tinha uma coisa boa pra te falar. Então, ela deixou só amor aqui. E gostava de carnaval? Mais ou menos, né? Ela deixava a gente ir, né? Mas a avó não era muito de samba, não. A avó era mais da igreja mesmo. E o que ela passava de ensinamento religioso, assim? A avó levava a gente na missa diariamente, né? Semanalmente a avó levava a gente na missa. Em casa também. Mas só lá no morro ela levava? Não, a gente ia na São Luís, Imaculadas, Igreja ali, né? Na proximidade. O asilo também, a gente ia também com ela. Asilo? Legal. E... é isso. Porque ela viveu um tempo muito mais difícil, né? Sim. Quais são os relatos que ela passou para vocês, assim? A infância da avó foi bem... Elas moravam aqui no centro, perto da Dibimúcia ali, né? Depois a casa foi vendida, enfim. A infância foi bem mais conturbada nesse sentido. Mas a avó, ela sempre... Mesmo sendo numa época que era mais machista, o homem que era provedor, a avó sempre fez questão de estudar. Fez o magistério e foi ser professora. Quebrou o paradigma. Isso, porque geralmente nessa época a mulher era do lar, Sim. Né? E o meu avô, como era da base aérea, ele podia muito bem sustentá-la nesse sentido, né? Sim. Mas ela fez questão de ter a profissão dela. Tanto que ela foi ter os filhos mais tarde, né? Isso é uma curiosidade também. Pois é. Ela foi ter filho com 26, 27. E geralmente na época da minha avó, as mulheres tinham um filho bem cedo, né? 20, 18. Então isso mostra que o estudo é muito importante. Isso foi outro legado que ela deixou pra gente. A educação é muito importante. E algumas das filhas, no caso, tuas tias, são educadoras também, né? Tem a tia Ana Rita, a tia Lúcia. A tia Ana Rita e a tia Lúcia. E aí tem a Priscila, que é neta também, que também é professora, que também seguiu esse caminho. Eu tentei, mas eu não me adaptei.
A dona Cecília deixa um bom legado, Bom legado. e ali na comunidade, ela e outras senhoras representam a longevidade. Ela viveu até os 92, outras estão lá com mais ou menos essa faixa etária. Sim. Temos até a dona Nena que está com 102, vai fazer 102 verdade. agora. Mas assim, isso tudo tem uma explicação, né? A longevidade é para pessoas que mantêm um equilíbrio, né? Eu acho que a palavra longevidade vem muito de equilíbrio, e com certeza ela deve ter tido muito equilíbrio na vida Com certeza, para né? poder ir longe, né? E assim a gente espera que ir também, né? Amém. Até longe, né? Legal demais. Ô, Vanessa, e agora, cara? Agora é o seguinte, você vai curtir o Carnaval de 26 como foliã, como musa lá da Protegidos, e acabou o Carnaval, vamos tocar a nossa vida. E aí? Vida é real, né? Trabalhar, Estudar, cuidar da filha, cuidar da mente, do corpo é muito importante também. Sim. E de volta vai ser estranho, né? Porque eu fiquei ano passado toda envolvida nesses compromissos que a gente conversou. Mas vai ser bom também. Então, como eu falei, o Rainha, ele me impulsionou muito. E eu sei que vai me impulsionar mais ainda. Eu vou colher bastante fruto ainda daqui pra frente. Alguma coisa assim projetada para a área social? Eu penso em alguns projetos sociais, envolvendo criança também. É uma coisa que eu quero me dedicar mais. Que ano passado a gente tinha essa ideia, né? Mas não, como tinha muito compromisso da corte, a gente não conseguiu se envolver. Mas algo, acho que no período ali, no meio do ano, a gente pensa em alguma coisa. Qual é a tua posição sobre o racismo, o espaço, a afirmação cada vez mais da cultura negra no carnaval e na sociedade? O racismo como é que eu vou te dizer? Ele é um assunto muito delicado, mas ele é necessário, né? A gente não pode fingir que ele não existe e não acontece, né? Eu passei por um episódio, né? Logo depois que eu ganhei o concurso ano passado. Mas foi um fato isolado, digamos assim. Mas é da mesma forma que a gente... Mas em rede social ou de maneira presencial? Em rede social. Aí é que tá. Mas é isso que eu ia falar agora. A rede social, da mesma forma que ela te ajuda, que a gente tem contato, tem acesso a muita informação, ela tem um lado negativo, um lado pesado, né? Então, o racismo, ele existe e ele tem que ser combatido, né? A gente tem que ser antirracista, não pode deixar isso acontecer. Principalmente no meio do samba. Não faz sentido existir racismo no meio do samba. É uma luta. É uma luta. Mas a gente tem que falar sobre, né? Sim. A gente não pode fingir que não existe, né? Exatamente. E aqui no sul do Brasil temos uma necessidade ainda maior, porque o sul do Brasil é muito rotulado com questões de colonização europeia e não é bem assim. A história mostra... A realidade mostra, não é a história. A realidade mostra que existe toda uma tradição dos negros, das religiões de matrizes africanas, e é só enxergar. É só enxergar. É só enxergar. Querer enxergar, né? Querer enxergar, exatamente. Querer enxergar. E a gente vê que a juventude está cada vez mais buscando conhecimento, ingressando no mercado de trabalho, né? E ainda ser uma mulher negra, mulher e negra, é um desafio maior, né? A gente tem lutas diárias, né? Batalhas diárias. Mas eu acho que tem que ser falado, tem que ser... É que eu sou muito contra, não vamos falar sobre isso, não vamos falar... Não, a gente tem que falar sim. Acontece sim. A gente não pode passar pano, como diz o outro, né? Isso aí. E aí a gente vê que a mulher está ocupando cada vez mais posições importantes na sociedade, né? Assim vai ser também na questão do carnaval, fugindo propriamente da parte mais glamurosa, né? As lideranças, mulheres presidentes de escolas de samba, mulheres à frente de segmentos que por muito tempo foi sempre voltado aos homens, né? Sim. A gente vê hoje aí mulher mestre de bateria, né? Me ajuda a lembrar o que mais no carnaval? Presidente, diretora de outros setores também, diretora de harmonia. Sim. Eu acho que a mulher tem que não só se rotular a gente é muito rotulada, né? A gente sabe. Eu acho que hoje em dia que tá sendo mais desmembrado isso. Mas a mulher é sempre a que samba, que
a costureira, né? Não desmerecendo essas pessoas que são. Sim. Mas eu acho que a gente tem que explorar os outros lados, como tu falou também, ser presidente de uma agremiação, a presidente da Embaixada Copalote fazendo um belíssimo trabalho. Sim. Na minha escola também tem outras mulheres na diretoria também. Então, isso tem que mudar, né? Sim. A gente já tá em 2026. Já tá em 2026. É bom demais. Ô, Vanessa, me diz uma coisa, eu tinha uma pergunta para fazer para ti, agora me deu um branco aqui, deixa eu me lembrar. Falei do carnaval, falamos da mulher, falamos da tua avó, falamos da... lembrei. E Florianópolis, hein? Floripa, como é que você vê a cidade hoje com 30 anos? Você nasceu em 95 e ali, enquanto criança, uns 5, 6, 7 anos depois, a cidade começou a crescer e vai crescer mais. Qual é a tua percepção sobre Florianópolis? A minha percepção é que Florianópolis ela tá cada vez maior, né? Eu digo não de estrutura, eu digo muita gente de fora, a gente vê na própria comunidade, né? No Morro do Céu, antes a gente conhecia todo mundo, agora a gente tem muita... Isso é bom, né? Porque a cidade gente tem que receber as pessoas. tem que receber as pessoas, isso é muito importante para a cidade. Em questão de diversidade, isso é muito importante. Mas tem que ter estrutura para isso, né, Vandrei? Acho que a cidade peca um pouco nisso, né? Muita preocupação com a mobilidade urbana. E a segurança também, né? A gente que tem filho, a gente se preocupa muito com essa questão, né? Hoje ainda acho uma cidade muito segura. Eu também acho muito segura. Mas no futuro a gente não sabe. A gente não sabe. E agora a questão de mobilidade urbana e saneamento básico são questões mais emergenciais, né? Questões que precisam melhorar. E tem que crescer junto, né? Não dá pra ficar... Qual é o lugar mais bonito da cidade pra ti? O lugar mais bonito da cidade... A ponte, né? Tem um carinho pela ponte. Tanto vendo, estando na ponte, quando a gente passa ali pelas irmãs ali e vê a ponte funcionando ainda agora que tem a iluminação, né? Então, dá um orgulho de ser daqui. É verdade. Eu vou muito ao Rio de Janeiro, você sabe bem, e lá eles têm muito isso com o Cristo e a gente tem com a ponte, né? Uma referência, tu tá andando para um lado e vê a ponte. Quer ver quando tu chega de viagem que tu vê a ponte, né? Todo mundo tem isso, né? Dá um orgulho, dá uma sensação boa. Boa de voltar para casa, né? De ser manezinho, né? De voltar para casa, né? E ser manezinho, para ti é ser o quê? É ser da ilha. Ser manezinha, porque eu sou muito manezinha no falar. E eu tenho muito orgulho disso. Tem gente que, não fala assim. Eu gosto de ser manezinha. Eu tenho orgulho do que eu sou. E a comida preferida? A gente gosta muito de frutos do mar, né? Eu gosto muito de peixe. Eu não tenho uma comida preferida em si. Eu sou bem eclética nesse sentido, digamos assim. Mas um peixinho é sempre bom, né? A tua avó cozinhava bem? A avó cozinhava bem. Eu acho que quem herdou mais o tempero da avó ainda foi a tia Flávia, mas ela é que menos cozinha. A mãe já é totalmente diferente. Mas a avó cozinhava bem, cozinhava pra todo mundo, né? Sim, o pessoal ia almoçar lá na casa da avó, então... E ela fazia questão, tanto que nos últimos momentos dela em vida, ela não cozinhava mais porque ela já estava com uma certa idade, também já estava com a demência, né? Sim. Mas ela sempre ia na cozinha, então ela não perdia aquele hábito de querer ir na cozinha pra cozinhar pros dela. Tomar um cafezinho, bolo, né? É sempre a imagem que a gente tem de senhora de idade, né? Cafezinho, bolo. Verdade. Vanessa, alguma coisa na vida te frustrou? Te deixou triste? Eu acho que... Recente vida, né? Porque só tens 30 anos. Eu acho que a tristeza, a gente passa por várias situações na vida, não tem uma situação assim que eu possa te mencionar. Mas eu acho que a gente tem que passar por alguns momentos difíceis até pra gente crescer e valorizar mais os momentos felizes, né? Imagina se a gente fosse só feliz o tempo todo. Não existe isso, não existe. A vida tem que ter altos e baixos, né? Ninguém quer passar por situação desagradável, por situação que é ruim, mas elas são necessárias, né? Pro nosso crescimento, pra gente valorizar os momentos bons. É isso aí. Porque a gente nasce com missões, só que até cumprir essas missões a gente tem enormes obstáculos.
E se a gente não for forte na hora difícil, a gente não Exatamente. consegue ter as coisas boas com tranquilidade, né? Exatamente. Um dia de cada vez, mas tem que superar. Tem que superar. Tem que superar. É isso aí, Vanessa. A vida não é para os fracos. Não é para os fracos, né? Poxa, rainha do carnaval e agora tens que educar tua filha. É né? verdade. Tenho uma filha de 6 anos pra educar e pra ser uma referência pra ela, como a minha mãe é uma referência pra mim também, né? O que tu projetas para ela, assim, no futuro? Então, a questão do autismo, ela desestabiliza a gente lá quando a gente tem o laudo, né? Então, mas a gente, como todo mundo falou de missão, né? Acho que quando a gente vem pra Terra, a gente tem uma missão. E se Deus colocou a Érica assim pra mim, é porque eu tenho a capacidade de criar ela. Então, a minha família, o pai dela também, a gente preza muito pelo desenvolvimento dela. E ela tá cada vez mais desenvolvida, cada vez mais esperta. E ver cada conquista dela é muito gratificante. Ela vai pro primeiro ano, inclusive. Agora não tem mais creche, dá um nervoso, né? Porque a escola é totalmente diferente do ambiente da creche. Sim. Mas vai dar tudo certo, ela vai tirar de letra. Vai. A gente fica preocupado, A gente fica. mas a gente se adapta. Não, faz parte, né, Vanderlei? Faz parte. Filho é isso, né? Filho é uma coisa que mexe com a gente, né? É. Fora do carnaval, o que tu gosta de acompanhar, assim? Eu gosto de estar com a minha família, com os meus amigos. Sair também, viajar. Vou pro Rio também agora. Legal. Depois do carnaval. Estar entre os amigos é uma coisa que eu gosto e prezo muito. Levar uma vida leve. Vida leve. Entendi. Bacana demais. Leitura, tem lido bastante? Ultimamente não tive tempo pra ler, mas nem vi televisão, né? O carnaval, ele... 2025... Joga pra rua. 2025 foi muito isso, né? Então agora eu acho que vai voltar a vida normal e eu vou conseguir ler um livro, ver uma série direito. Legal. E as lembranças do reinado? Vão ficar no coração. Mas lembra aí alguns fatos engraçados, emocionantes? Eu acho que um fato que marcou muito o nosso reinado foi a minha corte, né? Que eu vou dizer que a gente vai continuar sendo amigos, mesmo não tendo essa rotina junto, mas são pessoas que, Brasil, Laís, Vanellan, Júlia, são pessoas que foram presentes e que deixaram o ambiente mais leve. A gente sabe que carnaval tem altos e baixos, tem momentos que são mais difíceis. Mas, além de ter conquistado esse sonho, eu ganhei esses presentes que viraram meus amigos, meus irmãos. Aliás, Ju, ele foi eleito Remomo junto, né? Ele foi eleito Remomo junto. Eu fui a primeira rainha dele. Você pergunta de concurso, porque sempre tem pergunta. Vamos relembrar aqui. É o Chocolate, o Hulk, o W Marcão... E o Brasil. E o Marco Brasil. E ele continua, né? Acho que ele vai continuar até... Eu não lembro se teve outro antes do Chocolate. Eu tenho que pesquisar isso. Tem uma pesquisa interessante. Não, teve... Antes do Chocolate, acho que não. Não? Chocolate não, do... Lagartixa? Lagartixa. Né? Chocolate de São José. É o Lagartixa, o Hulk, o W Marcão e o Marco Brasil. O Brasil, Mas acho que não teve nenhum antes do Lagartixa, não. Agora tem que pesquisar, minha memória às vezes falha. Porque o Rio fica muito mais tempo, né? Depende, o Marcão ficou pouco, né? Ele ficou pouco. Ele ficou só ali de 2019 até 2023. Ele ficou pouco, né? E o Marco Brasil aí, se deixar, vai longe. Não, ele gosta. Ele gosta. Ele reclama um pouquinho da gente, mas ele gosta. Reclama, Reclama. A gente fica no pé, né? É que acaba virando uma família, né, Vandrei? Então, a gente tá ali, a gente tá mais com eles do que em casa, propriamente falando. Quer ver, na época de carnaval, agora a corte tá aí, junta o tempo todo na van. Então, tu acaba criando um vínculo, né? É natural, faz parte. É verdade. Ainda tem aquelas mordomias, assim, da corte, de hotel, de então, coisas. essa parte que eles estão vivendo agora, que é o pré-carnaval, pré-desfile, tem a van, tem os restaurantes que a gente vai, que é bom. Sim. No decorrer do ano não tem muita coisa, não. A gente vai com a própria perna. Mas essa época é boa, eles estão... Cuidando bem. Estão cuidando bem. A verdade é que não é que fazer qualquer tipo de média contigo, mas eu realmente percebi a tua participação efetiva nos eventos do
do carnaval o ano inteiro, né? Fizeste questão de estar presente. Claro que gosta, né? Gosto. Gosta do carnaval, mas Antes mesmo de ser rainha, eu já fazia questão de de estar presente, mas é né? diferente. Mas foi assim um reinado cumprido à risca, tanto é que você relatou aqui que faltou a 2 eventos, né? Isso, eu e o rei. A gente teve 2 eventos que a gente não foi. Olha só, cara, de um ano inteiro, hein? Foi bastante coisa. De um ano Eu acho que isso é importante. Porque, como eu falei pra ti, o carnaval não pode ser só essa época. A gente tem que fomentar a nossa cultura, né? Até pra gente ter essa noção de crescimento que às vezes a gente não tem. Uhum. Tem que valorizar o nosso carnaval. Como a gente valoriza o carnaval dos outros lugares, né? E essa faixa aí, o que tu vai fazer com ela? Vou guardar numa caixinha. Vou usar no Berbigão sexta-feira. Porque sexta-feira tem o Berbigão e tem a Aula das Rainhas. Sim, eu fui convidada. Legal. E depois eu vou guardar de lembrança, com muito carinho, né? Seria legal botar num quadro isso aí? Num quadro. Posso ter essa É que se tu botar num possibilidade, né? quadro aí também, um dia vai precisar fazer vou ter uma que foto, tirar. alguma coisa, né? O ideal era mandar fazer outra igual. É botar no quadro e a outra... E essa? Essa aí, que é oficial, eu Essa é oficial. botaria no quadro. Aí a outra... Essa aqui é guerreira, tá? Ela tá até meio capenga, porque... Ela tá amarelada. Assim. Mas isso aí é a história. É história. Quando fica amarelado é porque é a história. É a história. A história que faz acontecer isso. Sim. Né? Não, essa faixa viveu. Viveu. Essa faixa viveu. Muito bom, muito bom. Legal demais. Vanessa, para a gente dar o encaminhamento final da entrevista, eu queria que você desse uma mensagem, um recado para as meninas, né, que sonham em chegar a esse posto máximo. O que essas jovens precisam fazer, né? Aquelas que estão lá começando, outras que já estão na média idade assim, para chegar à postulância, né? E o que você recomenda para quem quer chegar a esse posto máximo do Carnaval de Florianópolis? Num primeiro momento, Vandré, eu acho que não desistir do sonho, né? Se a gente tem um sonho, a gente tem que viver esse sonho, né? Então, muitas vezes as pessoas não vão, não vou porque não vou ganhar. A gente escuta muito, né? Quando eu participei, já tá ganho. Mas a gente não sabe, o concurso é no dia, né? No dia que pode virar a chave. Então, é clichê, mas é verdade. Não desistam do sonho de vocês. Isso é muito importante, é muito válido. Não guardar o sonho na caixinha, botar o sonho em prática. Porque tem que ter a firmeza, né? A firmeza é muito mental. É muito mental. É muito mental. Muito Eu mental. falo que tem a preparação antes, né? Mas é um exercício diário com a tua mente ali, né? Lidando com os comentários, né? Com as coisas que não são tão agradáveis. Mas eu acho que quando tu tá vivendo um sonho, por mais que aconteçam coisas que são chatas, tu tá ali vivendo teu momento. Então, vamos focar na coisa boa, né? Eu vi até que tu divulgasse depois da vitória um making off, né? Isso, que é os bastidores. Porque, como eu falo, a mente, ela é muito... Meu Deus, imagina como tu não estavas naqueles momentos, né? Tava nervosa. Que precediam. Mas tava muito tranquila também, muito confiante, né? Então a gente tem que deixar fluir. Até essa tua despedida no concurso sexta-feira, aquele momento que você entra, né? Aquilo ali foi um momento para fechar com chave de ouro, Foi. né? Aquilo ali foi A muito impressão que eu especial. tive foi essa, fechar com chave de ouro, ó. Tô indo assim para mostrar que eu fiz a minha parte, Fiz a minha parte. e tá E deixei o meu legado, né? A gente tem que ter... Às vezes a gente acha que não, se desmerece um pouco. Não, mas eu não fui tudo isso. Não, mas a gente tem que pensar que a gente fez sim. A gente fez e merece ser coroada dessa forma. Exatamente. Vanessa Basílio, 30 anos, vai fazer 31 já. Daqui a pouquinho. Rainha do Carnaval de 2025 e a rainha número 61 da história. Esquece de jogar no bicho, hein? Eu vou fazer isso. Vanessa, muito obrigado pela tua presença. A tua história até então está registrada nos anais da cidade, através da TV Câmara. E sucesso é o que a gente deseja na tua vida pessoal e profissional. Muito obrigado. André, muito obrigada pela oportunidade. É muito bom esses momentos, né? Reconhecimento. Esse reconhecimento é muito válido. E sucesso pra ti também. Vamos junto. Vanessa Basílio, rainha do Carnaval 2025, recentemente entregou a faixa, mas faz história e é a rainha número 61 da nossa história. Agora vai pegar essa história do número, hein? E aqui nesse programa, o Café e Prosa, que abre a temporada 2026, no dia de Iemanjá, e tem a responsabilidade técnica de Tiago Veríssimo,
e a direção-geral da TV Câmara, da jornalista Carla Silveira. Um abraço a todos e um bom 2026.